Terceiro vídeo, origem da Inquisição. Antes da bula papal de Gregório IX, outros papas já tinham publicado orientações inquisitórias, mas é a partir dela que podemos considerar que a Inquisição passou a existir oficialmente. Na Idade Média, a sociedade era estamental, ou seja, dividida em grupos sociais bastante sedimentados entre si e que tinham privilégio e outros não. Os três grupos que formaram eram nobreza, clero e camponeses, servos, que além de trabalhar nas terras dos senhores, pagando impostos e até recebendo castigo em troca de proteção do feudo, também podiam cultivar as suas substâncias. Havia também terras comunais, florestas, lagos, bosques, pastos, onde os servos buscavam lenha, outras plantas e animais para comer. Isso é importante para entender a Inquisição, pois as heresias perseguidas pela Igreja Católica não se limitavam à religião. Também diziam a respeito de que algumas pessoas começavam a experimentar um pouco da autonomia econômica e organizava de maneira comunal. A Igreja e a nobreza não gostaram disso. Uma por perder privilégio, a outra porque, com isso, antes mesmo da transição da Idade Moderna, a Igreja foi perdendo prestígio. No início, as investigações da Inquisição aconteceram principalmente na França, na Itália, Alemanha. Depois, centraram a força na Península Ibérica, Portugal e Espanha, passando no meio dela para a América, contra cátaros, valdenses, entre outras seitas. Os julgamentos da Inquisição não eram justos. O réu, muitas vezes, sequer sabia que estava sendo julgado. Também não conhecia as testemunhas, não havia possibilidade de defesa, tudo era sigiloso e muitos acabavam confessando seus crimes, mesmo que não os tivessem cometido, por meio de torturas. Após condenada, a pessoa era presa temporária ou perpetuamente, que ia para a fogueira em praça pública. Além das seitas mencionadas, outros grupos sociais foram bastante perseguidos. As mulheres, por exemplo, desde a Idade Média até a Idade Moderna, inclusive, uma delas era a famosa Joana d'Arc, que apesar de ter lutado a guerra dos 100 anos, foi acusada de bruxaria e queimada na fogueira em 1431. A Inquisição na Idade Moderna. Quando falamos em Idade Moderna, pensamos em descoberta, no novo mundo, na formação dos estados nacionais, no surgimento do capitalismo, entre outras características apontadas por muitos como avanços. Pode surpreender, portanto, quando se sabe que foi justamente nesse período que mais mulheres, tidas como bruxas, foram investigadas, julgadas, presas, queimadas, perseguidas, torturadas, mortas pela Inquisição e da Igreja Católica. O advento do capitalismo e das novas relações de trabalho com o fim da servidão feudal precisava de corpos domesticados para o trabalho, não submetido a uma sociedade estamental. As mulheres bruxas eram, na verdade, as que tinham conquistado certa liderança nas terras comunais, assim como eram ameaças. Foram chamadas dessa forma porque tinham conhecimento de medicina e plantas, ervas medicinais. A Europa, depois da peste negra, precisava ser repovoada e contava com as mulheres para gerar os novos filhos, ou seja, a nova mão da obra para o continente. Entre os conhecimentos médicos que as mulheres tinham, estavam os métodos contraconceptivos, e isso não seria bom para a economia, para os governos, para a igreja, que sempre participou dos negócios. A Inquisição enfraquecida em boa parte da Europa, só intensificada em Portugal e Espanha, teve o seu auge da Reforma, movimento de crítica à Igreja Católica, liderado por Martim Lutero, no século XVI, e voltou com força totalmente também na formação dos Estados no século XVII. Os judeus, por exemplo, passam a ser muitos perseguidos pela Igreja a partir desse período e tornavam-se
cristãos novos, isto é, convertidos à fé católica, em sua maioria de maneira forçada, pois na visão católica eles tinham prosperado bastante e deviam impostos que faltavam cada vez mais desde a reforma da reforma protestante. Mais à frente, na expansão marítima, que encontramos os povos originários do Novo Mundo, tidos como empecilhos da geração de lucros, a Igreja teve um papel fundamental na unificação da língua, dos costumes, da cultura, da crença em países colonizados. Era necessário catequizá-los, normalizá-los e transformá-los em cristãos que obedecessem à mesma ordem europeia. A Idade Moderna, as técnicas de tortura foram aperfeiçoadas e a Inquisição se transformou em uma das séries de normas e leis, ou seja, o sistema jurídico com livros e fundamentações. Os réus passaram a ter algum direito de defesa, pelo menos, diferentemente dos que acontecia na Idade Média, com representantes legais. Só as perseguições é que continuavam as mesmas, uma vez delatadas, as buscas pelas pessoas eram incessantes. A denúncia podia partir de qualquer um, assim como também acusava qualquer um ou uma, às vezes até para fugir do risco do denunciante ser também perseguido. Alguns acusados foram filósofos, cientistas, artistas famosos, como Giordano Bruno, o Galileu Galilei. Esse é o primeiro da história a dizer que a Terra não é plana. Foi julgado justamente por isso, porém foi absolvido depois de recuar da sua teoria, só porque ele falou que a Terra é redonda. Resumindo, a Inquisição da Idade Moderna incidiu principalmente nos seguidores dos grupos, mulheres na transição para o capitalismo, protestantes durante a Reforma Protestante, judeus na formação dos Estados Nacionais, povos originários das colônias ibéricas, filósofos e cientistas. A Inquisição no Brasil, quando Portugal e Espanha, a partir do século XV, aqui chegaram, além da exploração econômica e expansão das terras, a sua forma de governo precisava também justificativa ideológica, leia-se religiosa, para alcançarem tudo isso com toda a força da Igreja Católica. Ainda tinha, sobretudo, na Península Ibérica, o seu nível e atrelamento ao Estado, coube a ela realizar esse trabalho. A Inquisição brasileira é um tema não muito difundido, porém o Tribunal do Santo Ofício visitou os colonos do Brasil pela primeira vez em 1590, ou seja, 90 anos após a chegada dos europeus e 60 depois da efetiva colonização, com capitania estabelecida, onde as missões jesuíticas, grupos indígenas catequizados e organizados em aldeamentos por padres jesuítas, já cumpriram seu valoroso papel religioso, político e econômico, de conversão de indígenas e ajustamento de condutas. Portanto, a Santa Inquisição esteve em terra brasileira. De santa não tinha nada. A Inquisição esteve em terras brasileiras durante o século XVI a século XVII. Suas principais investigações diziam respeito aos cristãos novos, em outras palavras, judeus que haviam se convertido. A maioria dos inquisidores saiu de Portugal, Holanda, França para o Brasil, um de seus destinos favoritos. Não deixavam também, é claro, de executar ações contra mulheres bruxas por aqui. Foram mais de 1000 processos abertos ao longo do tempo, sendo a cerca da metade contra judeus. Aconteceu também muitos casos de feitiçaria devido ao sincretismo com outros povos, culturas e crenças. Após a abertura de processos, acusados eram investigados, torturados, apostava-se muito nas humilhações públicas e, caso nada adiantasse, finalmente a morte.
Então a Inquisição esteve no Brasil. Amados e amadas, validada pelo Papa, vai ser evidência sólida, 5 fatos sobre a caça às bruxas no passado. A perseguição da bruxaria se tornou um mecanismo efetivo da Igreja Católica que contava com legislação e literatura a seu favor. Sim, com a criação da Inquisição no século XII, a Igreja Católica passou a ter um controle ainda maior na forma de vida das pessoas para eliminar as heresias, guiar os indivíduos aos ensinamentos cristãos, aos métodos de punição, eram os mais diversos. Como eu disse já no item anterior, caças, bruxas e magos. Mulheres foram as mais perseguidas durante a caça às bruxas, isso é um fato. A misoginia fez com que elas sofressem mais sobre a Inquisição quando fugiam dos padrões conservadores e puritanos estabelecidos pela sociedade da época. Sim, pela sociedade da época. Tudo isso era motivo pela morte. No entanto, ao longo desses séculos de tolerância, não apenas mulheres foram perseguidas pela Igreja Católica acusadas de bruxaria. Homens, até mesmo crianças, também passaram pela opressão. Eles eram chamados muitas vezes de magos ou feiticeiros e também foram submetidos a tribunais fundamentais. Embora as bruxas tenham se estendido por séculos, matando milhares de pessoas, a maioria dessas acusações não continham nenhuma evidência sólida. A perseguição usava julgamento com recursos legais para assassinar essas pessoas, mas geralmente apresentava evidências espectrais para fundamentar as acusações. Foi muito difícil, né, amados e amadas? A Inquisição, graças a bruxas e às heresias, a história foi um contexto de grande erro, especialmente quando se aplica a uma interpretação ideológica da Igreja. Muitas informações desonestas são propagadas sobre a Igreja Católica quando o assunto é a Inquisição ou tribunal. Diversos doutores da Igreja, bispos, padres, não só não se opuseram à Inquisição, como também fizeram parte dela ou apoiaram, pois dentro do contexto da época, tal prática foi considerada necessária. Viram, amados e amadas, assim como os islâmicos radicais matam, a Igreja Católica, através da Inquisição, torturou, matou, caçou hereges, bruxas, crianças e mataram. É crucial lembrar que, apesar das eventuais humanos, Deus garantiu a infalibilidade da Igreja e sua doutrina. O Espírito Santo não se contradiz e, portanto, não permite que a Igreja erre no que é fundamental da fé. O que é a Inquisição? A Inquisição é um tribunal eclesiástico quer dizer, da Igreja, criado pela Igreja Católica durante a Idade Média, para conter a proliferação de movimento que ameaçava a unidade da Igreja e a sua sociedade medieval. Contudo, vale lembrar que a Inquisição é um tribunal que julgava os católicos suspeitos de pecado contra a fé. Sendo assim, em um contexto de crise, a Igreja institui a Inquisição com o objetivo de identificar, julgar, converter os hereges. Ela buscava com isso proteger a fé e a vida da comunidade cristã, bem como a estabilidade social. É preciso lembrar que, ao contrário do que muitas vezes se propaga, houve uma pressão popular para que a Igreja criasse esse tribunal, ainda que ela relutasse. O objetivo era restaurar a ordem em meio a um clima de barbárie e desordem, onde os próprios civis e muitos reis realizavam prática de tortura,
punição para conter aqueles que geravam caos à sociedade. Mas isso era feito de forma desordenada e muito inocente pagavam o preço. Antes da Inquisição não se obtinham provas concretas sobre quem realmente causava as perturbações e os acusados não tinham oportunidade de defesa. A Igreja, desejando promover julgamentos justos e misericordiosos e proferindo a conversão dos hereges, a punição, estabeleceu a Inquisição no tribunal. Como também era conhecido, os acusados podiam se expressar e apresentar testemunhos a ser julgados da maneira devida, mas porque todo esse caos estava instaurado, e mais porque o próprio povo combatia as heresias. Mais adiante vamos entender o porquê. Quando começou a Inquisição, de acordo com os dados históricos, muitos hereges causavam incêndio, homicídios, saques. Em uma época onde não havia segurança pública ou algo parecido com o que temos hoje. Sendo assim, a Igreja e o Estado tinham o direito e o dever de defender a ordem pública, que era também a ordem cristã, contra o crime e a desordem. Uma vez que a Igreja foi forçada a agir diante de tal situação, começou a amadurecer em 1139. Nesse encontro decidiu-se que a Igreja iria proporcionar perseguição contra as bruxas e os hereges. Sim, contra a bruxa e hereges. Então vamos lá. A Inquisição no Brasil, já falei sobre a Inquisição no Brasil, né? Que teve aqui 1000 processos. Quando se fala Inquisição, é comum pensar em mulheres apontadas como bruxas, hereges, amaradas em troncos, enquanto são queimadas vivas. Em uma pequena vila da Europa, acontece que a Inquisição, em seu período mais mortal, funcionou principalmente em cidades, e algumas delas localizadas inclusive fora do continente europeu, como a Índia, o Brasil. Ao longo dos 285 anos de atuação do tribunal em Portugal e nos territórios que compunham o Império Português, há estimativa pelo menos de 400 brasileiros condenados por práticas à época consideradas contrárias à fé católica, como judaizar, homossexualidade, bigamia, feitiçaria. O número de denunciados, porém, é maior. Foram 1000. A historiadora Anita, em seu livro de Inquisição, Rol dos Culpados, enumera pelo menos 1819 habitantes do Brasil denunciados no tribunal. A maioria desses eram cristãos novos, nomeados aos judeus convertidos à época ao cristianismo, por ordem da coroa portuguesa em 1497. Vocês notaram que o povo islâmico, quem não for ler o Alcorão e da religião do Islã, eles matam. A Igreja Católica, quem não era católico, a Igreja perseguia na Inquisição. Por séculos, cristãos novos e seus descendentes foram perseguidos pelas forças inquisidoras que desconfiavam de que esses, na verdade, mantinham tradições judaicas nos segredos do lar. Por sua distância de Portugal, por vazio demográfico e sua relativa ausência de normas instintivas, os cristãos novos viram na recém-descoberta da terra Santa Cruz do Brasil, o nome inicialmente dado ao Brasil pelos portugueses, uma oportunidade de recomeçar. Aqui eles se tornaram comerciantes, agricultores
e se tornaram uma das principais bases da construção do Brasil. Porém, não se restringiu a perseguição à Europa com seus familiares, agentes, visitadores da sede além do mar. A Inquisição atuou na Colômbia, no Peru também, no México, no Brasil, até mesmo na Índia. Aqui, portanto, os cristãos novos que se instalaram encontraram uma Inquisição ativa e vigilante. Do outro lado do Atlântico, e começou tudo, em 1497, Manuel I de Portugal decretou a conversão forçada dos judeus ao cristianismo. Esse batismo compulsório também criou uma distinção legal: cristãos velhos, aqueles que já eram católicos à época, e os cristãos novos, os recém-convertidos. Apesar da conversão obrigatória, os cristãos novos, até pouco tempo, judeus, continuavam a ser alvos. Sim, continuavam a ser alvos da perseguição, da Inquisição. Com o passar dos anos, sua atuação se estendeu para outros pecados, como feitiçaria, bigamia, homossexualismo, etc. A diferente Inquisição da história. Os tribunais podem ser divididos em dois momentos históricos. A primeira versão, no período medieval, entre o século XIII aos séculos XIV, com a atuação mais concentrada na França, Alemanha e Itália. E a segunda versão da Inquisição moderna, promovida por Portugal e Espanha, no século XV, indo até o século XIV. A atuação do cenário político das duas Inquisições foi diferente. A primeira, financiada e produzida pela Igreja Católica, tinha apenas mais brandas, embora também usasse de tortura para arrancar confissões. O pano de fundo de sua motivação era o surgimento de seitas heréticas que davam interpretações diferentes das oficiais à Bíblia. A segunda Inquisição, promovida pelos espanhóis e pelos portugueses, possuía apenas mais severas, com a morte na fogueira e o confisco de bens. Essa também se diferencia da anterior por ser financiada até em partes conduzida pelo Estado, que atuava junto à Igreja Católica e chegava a escolher os inquisidores. Foi justamente nessa segunda máquina de perseguição que os cristãos novos e judeus precisavam fugir. Era uma estrutura, contudo, apoio do Estado e da Igreja. Então, como você vai se opor a dois sistemas desses altamente complexos, estruturados, pondera os historiadores. Em 1534, 2 anos antes da criação da Inquisição, em Portugal, a coroa portuguesa havia definido a divisão do território brasileiro em 15 grandes faixas de terra, chamadas capitanias hereditárias. A primeira expedição portuguesa com o objetivo de povoar o Brasil só ocorreu em 1532. Portanto, a ocupação das capitanias pelos colonizadores era praticamente nula. Esse cenário foi considerado uma oportunidade para os cristãos novos que na década seguinte cruzaram o mar para buscar um recomeço da sociedade que estava começando. Um dos casos mais chamativos é de Branca Dias, nascida em Portugal, filha de pais judeus convertidos à força ao cristianismo. A cristã nova Branca Dias veio para o Brasil após ser denunciada em Portugal por judaciar. No Brasil, Branca e seu marido, Diogo Fernandes Santiago, obtiveram sucesso no ramo de cana-de-açúcar, com engenhos entre Paraíba e Pernambuco. Branca formou uma família numerosa no Brasil e é considerada uma das maiores professoras do Brasil. Ela construiu uma escola só para meninas e ministrava aulas
de alfabetização. A matriarca também teria mantido uma esnoga, como sinagoga eram chamadas popularmente, clandestina em suas terras. Pouco tempo após sua morte, o Brasil recebeu a primeira visita da Inquisição e a perseguição voltou a cair sobre a família. Várias de suas filhas foram acusadas de judaciar, condenadas apenas como prisão, multa, penitência espiritual. Após essas últimas, devassos, os membros da família de Branca se separaram e se dividiram pelo país, pelo Brasil. Sim, amados e amadas, assim foi o Brasil. Hebreus e muçulmanos matam em nome de Deus. Há alguma diferença? Para finalizar essa pregação, não sou especialista no assunto, mas enxergo uma certa diferença entre os antigos hebreus do Antigo Testamento e os muçulmanos. Vejamos, os antigos hebreus também mataram em nome de Deus, conforme podemos ver consultando o Antigo Testamento. Foi o que fizeram muitos antigos guerreiros muçulmanos, mataram em nome de Alá. Entretanto, há uma diferença. Os hebreus tinham uma terra específica e só não era uma religião universalista, no sentido de querer conquistar o mundo inteiro. Em nenhum momento foram imperialistas, nunca quiseram impor uma teocracia para o mundo todo. Os judeus em terra estranha, na dispersão, tinham o conceito de que se deveria obedecer à lei local. Entretanto, para os muçulmanos, a terra específica é o mundo inteiro. Eles são ordenados a conquistar o mundo inteiro para lá. Em princípio, isso deveria ser feito por meio das batalhas, embora não precisasse ser o único método. O islamismo se espalhou rapidamente, assim logo se iniciou sob a liderança de Maomé. O que é interessante é que o Islã herdou do Antigo Testamento essa atitude guerreira em nome de Deus. E do Novo Testamento esse sentido universalista de ter que se espalhar para o mundo inteiro. Isso faz o islamismo a maior força revolucionária e religiosa do mundo. Não existe nenhuma religião assim hoje. Seus princípios também não são difíceis de serem assimilados. Não há nada de discussões cristãs entre hipóteses, substância, pluralidade de pessoas e único Deus. Até mesmo o céu muçulmano é mais sensual, pois a atividade sexual, segundo a interpretação de um expressivo número de muçulmanos, não cessa. Fato é, provavelmente a maior parte dos muçulmanos praticantes quer que o Islã seja a religião de toda a terra. Ele quer a Sharia sendo aplicada para toda a sociedade, mesmo os moderados. Então não importa o método, se for pela guerra, persuasão, gradual conquista democrática, enfim, tudo no islamismo tende para o Estado teocrático. E com isso com isso que lidamos, e não com uma minoria espiritualista e inofensiva. Então, se no judaísmo havia o desejo de um Estado teocrático, e no cristianismo um zelo missionário mundial, o Islã pegou um pouco de cada. O fundamentalismo do Antigo Testamento associado ao sentido missionário, universalista do cristianismo. O Islã, salvo o melhor juízo, nunca recuou dos locais em que se instaurou. O Império Romano caiu e os cristãos continuaram e se sagraram vencedores. O socialismo soviético caiu, mas a ortodoxia russa continua forte. Mas com o Islã não foi assim. Ao norte da África foi um celeiro de grandes teólogos cristãos, isso sem falar na Constantinopla, atual Istambul, que hoje são locais islamizados. A questão é
O judaísmo tem uma terra que considera específica. Os cristãos, embora tenham passado por uma fase fundamentalista, deixaram esse passado para trás, até mesmo porque não há nos textos sagrados algo como um Estado cristão. Jesus disse que o seu reino não era desse mundo, e só essa fase já produziu uma multidão de cristãos que jamais concordaram com o Estado cristianizado. Entretanto, não parece haver no islamismo uma teologia que tenha revogado a ideia de um Estado teocrático, ou seja, o Islã não pode, pelo menos para a maioria, aceitar o Estado laico, ou seja, laico, livre religiões. Outras religiões podem existir, mas sob determinações e condições. Há uma outra questão importante: os textos Antigo Testamento podem ser teologicamente encarados como para um momento específico, uma ordem específica, para conquistar uma terra específica, destruir um povo específico. Entretanto, nos textos sagrados do Alcorão, há passagens que podem ser interpretadas no sentido que a guerra é mais abrangente contra todos que forem considerados inimigos de Alá. Enfim, deve existir outras diferenças, mas por enquanto paramos a pregação por aqui. Terminando, amados e amadas, essa pregação difícil, que através do Espírito Santo de Deus transmito a vocês, pregação difícil por conta de uma matéria complicada, aonde as religiões, os estados, as pessoas professam a fé, a sua forma, matam em nome de Alá. Muitas religiões que eu citei, não estou aqui dizendo que é certo, é errado, citei simplesmente a história dessas religiões. Pelo sangue de Jesus derramado na cruz, lave e abençoe o corpo, a alma e o espírito de todos, amados e amadas, a Igreja Louvor Reino de Deus, as servas do Senhor, os fiéis da palavra, todos do mundo que irão ouvir, ver esse vídeo, ouçam e coloque as palavras na sua mente e entendo a razão que é dita para você ouvir. Em nome de Jesus, eu me despeço. Que o sangue de Jesus derramado na cruz lave e abençoe todos vocês. E eu me despeço com meu ósculo santo a todos vocês. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, os homens de boa vontade. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Amém.